E eu convido você mesmo assentado, curve sua cabeça e levante um clamor agora. Erga a sua voz, não faça isso em silêncio não, erga a sua voz, clame ao Senhor. Nós já temos número suficiente aqui para você clamar ao Senhor, para você pedir ao Senhor que intervenha, para que o Senhor possa fortalecer o povo que está sendo perseguido, colocado para fora de suas casas, tendo seus familiares assassinados, conforto ao coração. E você não precisa pedir para que Deus cesse a perseguição não, porque a perseguição ela faz parte, ela é bíblica. É para que você peça ao Senhor o conforto, em meio à tribulação, que você peça que estes homens e mulheres estejam firmados na decisão que tomaram diante do Senhor, que não abram mão e que não venham desistir em hipótese alguma, apesar de que não é a força deles que faz isso, mas é o próprio Espírito. Então que o Espírito os mantenham de pé, os mantenham firmes. Deus, obrigado pelo privilégio, Senhor, que temos de como igreja do Senhor, clamar ao Senhor, por estes países, Deus, que têm sofrido perseguições extremas, severas, e que o Senhor derrame graça, Senhor, que a nossa vida aqui nesta noite possa ser instrumento, canal do Senhor, para o fortalecimento dessas vidas, que neste momento aqueles que estão sofrendo, passando por angústias, aflições, dores, possam, Deus, ser consolados pelo Senhor, possam ser amparados pelo Senhor por meio das nossas orações. As necessidades, ó Deus, que eles têm, possam ser supridas enquanto oramos. Muitas pessoas e muitas igrejas, neste dia, estão clamando ao Senhor, e nós fazemos parte deste povo. Nós somos a igreja do Senhor, que nos unimos em oração, para que o Senhor mova as águas, e o Senhor faça, Deus, a sua vontade, e também trabalhe em nosso coração, para que possamos compreender a vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler verso 10, 11 e 12. Evangelho de Mateus, no capítulo 5, os versos 10, 11 e 12. Eu vou ler o texto, os irmãos acompanhem comigo, mantenha a sua Bíblia aberta. O texto diz assim: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Verso 12, todos juntos, o texto diz: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Esta é a palavra do Senhor. Esta é uma grande verdade que o Senhor Jesus já deixou para nós. E o interessante é que quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus e olhamos para o Sermão do Monte, nós estamos vendo um dos maiores sermões que a humanidade pôde ter. Não um dos, mas o maior. O maior e mais poderoso sermão que um homem pôde ouvir. E o Senhor Jesus, então, deixa este sermão registrado para nós, para que todos os homens possam ouvi-lo, para que todos os homens possam entender e compreender aquilo que o Senhor Jesus tem preparado para aqueles que o amam. Jesus está, então, iniciando o seu ministério. Jesus, ele já foi batizado, ele já foi tentado, então agora ele começa o seu ministério, e ele inicia o seu ministério ensinando. Jesus começa a sua vida ministerial, já havia curado algumas pessoas, já havia feito alguns sinais, já tinha dado alguns passos, mas ele agora vai trazer uma ênfase no ensino, e ele começa o seu ensinamento, o seu sermão, falando sobre as bem-aventuranças, falando sobre uma alegria extrema
que enche o coração das pessoas, que pode transformar vidas, e ele traz aqui então uma série de bem-aventuranças para as nossas vidas. Mas a minha ênfase hoje, o que eu quero trazer, são exatamente a última bem-aventurança, que está na perseguição. Está numa igreja que é feliz quando é perseguido. E é interessante porque quando nós olhamos o verso 10, o texto vai dizer que bem-aventurados, ou bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque ele vai dizer assim, deles são o quê? O reino dos céus. Aí talvez você possa perguntar assim, mas pastor, então para ter o reino dos céus, tem que ser perseguido? Não. Se você não observou, lá no verso 3, nós temos a primeira bem-aventurança. A primeira bem-aventurança, ela é qual? Ela é para quem? Bem-aventurados os humildes. Humildes de espírito. Porque deles é o quê? O reino dos céus. Observe. Muitas pessoas tiveram a graça, a dádiva de não precisar passar pela perseguição. Mas aqueles que têm o reino dos céus, têm uma marca, e a marca é a humildade de espírito. Esta também é uma marca daqueles que vão experimentar e viver o reino dos céus. E o Senhor Jesus então trata de todas as outras bem-aventuranças, os que choram são consolados, os mansos, e ele fala da terra, são aqueles que andam sobre a terra e passam a possuir a terra e andam pela terra com tranquilidade, porque são mansos. O Senhor Jesus, ele vai trazer aqui, aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos, porque a justiça do Senhor, ela é real, e o nosso Deus é um Deus justo, e Ele nos farta com justiça. Ele traz também para nós a misericórdia, e os misericordiosos alcançarão também a misericórdia do nosso Deus. Os limpos de coração, que precisam ser limpos para ver a Deus, o nosso coração é purificado por Cristo, então nós passamos a ter a possibilidade de ver o Senhor. Os pacificadores, aqueles que saem pelo mundo, pela vida, pela caminhada, fazendo com que o povo pare com as suas brigas, com as suas guerras. E o Senhor Jesus vai dizer que estes pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Então o Senhor Jesus, quando ele chega nos perseguidos, ele vai dizer que esta perseguição, ela é algo positivo e não negativo. E pode ser, irmãos, pode ser, que a igreja brasileira nunca chegue nos níveis que nós vimos aqui agora. Pode ser. Pode ser que sim, mas também pode ser que não. Agora uma opinião minha, né? Porque a gente vai tratar de escatologia tem várias opiniões. Então a minha opinião é que nós vamos ver as coisas acontecendo de maneira muito terrível. A igreja do século 21, ela vai passar por situações muito difíceis no mundo inteiro. Inteiro. Não haverá possibilidade para ninguém não passar por uma tribulação terrível. E nós precisamos entender então qual é o nosso papel diante disso. E quando nós olhamos para estas bem-aventuranças, é possível que nós sejamos perseguidos? Sim ou não, irmãos? Sim, mas e se formos? Será que a igreja brasileira está preparada para a perseguição? Como a Lívia bem disse, existe perseguição no Brasil. Existe sim. Existem famílias que não aceitam mesmo. Nós temos testemunhos de pessoas que são religiosas e outras religiões que quando um parente se converte, a família fica com raiva, a família não quer relacionamento. Isso é real, gente, isso é no Brasil. Nós ainda não chegamos no nível de morte. Mas já existe. Quando alguém se converte em uma determinada família, essa pessoa, ela é simplesmente ignorada pelos seus familiares. Isso é real.
Isso é precioso. E quando trouxe ao coração aqui, o Senhor veio falar comigo o que eu ia falar sobre esse tema. E esse texto me vem à mente. O que me preocupa com a igreja brasileira é que nós não só conhecemos muito pouco a respeito disso aqui, como nós não fazemos ideia do privilégio que temos com a liberdade cristã. Irmão, você está aí bem vestido. Você tem sua casa. Você tomou um banhozinho gostoso. E eu estava vendo ali, comentando com as nossas mulheres chegando ali, os homens todos bem vestidos, as mulheres todas elegantes. Eu falei, o friozinho faz bem para nós, Deixa a gente bonito, está todo mundo bonito, todo mundo elegante. Isso é muito gostoso. Isso não é um privilégio, irmãos? Isso é um privilégio. Olha que delícia, olha que gostoso. Nós entramos num lugar que tem uma estrutura para nos acolher e nos proporcionar adorar o Senhor. Bendizer o Senhor, cantar louvores ao Senhor, acompanhado de instrumentos, de música, acompanhados de uma projeção que nos ajuda, acompanhados de um som que traz ali gostoso aos nossos ouvidos. Já foi ruim, gente? Já foi ruim, mas hoje está bom, Graças a Deus, Hoje não atrapalha a gente mais. Olha que maravilha, a possibilidade de você avançar e crescer na tecnologia. Nós somos a igreja brasileira. Nós somos um povo com privilégios enormes. Nós somos um povo que tem pecado por não reconhecer os privilégios. Isso tem me preocupado. Se o brasileiro conhecesse os seus privilégios, ele jamais deixaria de congregar. Se o brasileiro conhecesse e entendesse os seus privilégios, ele jamais deixaria de servir ao Senhor. Nas áreas que o Brasil necessita, nas que as igrejas precisam, que o mundo precisa, seja em qualquer situação que for, o brasileiro jamais deixaria de fazer isso, irmãos. Mas nós estamos com o privilégio hoje de conhecer, de aprender e de saber que a perseguição, ela é um benefício, ela é uma bênção, ela é uma bem-aventurança. E aqueles que sofrem são aqueles que herdarão o reino dos céus. E olha que interessante, quando nós olhamos para aquele povo, e eu quero trazer então, levar você a mergulhar mais um pouquinho no meio daquele povo. Você tem então 68,3 milhões de pessoas deslocadas no mundo. Você sabe quanto é isso para o Brasil? É 1/3 da população brasileira, quase. Você imagina que quase 1/3 da população brasileira está deslocado. E aqui eu quero trazer para você o seguinte, existe uma diferença entre o deslocado e o refugiado. Então, o deslocado é aquele que ele vai para campos preparados, sejam eles legalizados, sejam eles alguns que alguém vai lá e faz lá informalmente, dentro do seu próprio país. Eles vão para qualquer lugar, deserto, montanhas, cavernas, e eles vão, mas ficam dentro do seu país. Mas eles não desfrutam de benefícios do país. Eles não têm escola, eles não têm saúde, eles não têm trabalho, eles não têm nada. Eles vivem em campos aleatórios. O refugiado, ele sai do país. Ele vai para outro país que possa acolher. Um país que não tenha guerra, um país que não tenha perseguição religiosa. Eles vão procurar um país que possa, então, recebê-los. Ok? Então, no mundo de deslocados, tem quase 1/3 da população brasileira. Parece que isso é coisa de filme. As cenas que nós vimos no vídeo aqui, aqueles lugares destruídos, aquelas casas destruídas, aquelas cidades cheias de lixo. Eu falei aqui na terça-feira, irmãos, tem uma ferramentinha chamada Google Maps e tem o Google Views. E qualquer cidadão pode entrar ali e mergulhar nas ruas da Índia. Aquelas que
são permitidas, aquelas que o Google conseguiu entrar. Entra para você ver, irmão. É um desastre, é um lixo, é verdade. Isso não é inteligência artificial, isso não é uma montagem. As cidades onde há perseguição, onde eles são governados por grupos extremistas, essas cidades são devastadas, elas são destruídas. É lixo no meio da rua que vocês não fazem ideia. Lixo, lixo, lixo mesmo. Parece que as pessoas, o lixo vai para a rua. Não tem onde ir lixo. Pega o Google, entra lá e caminha em algumas cidades da Índia, qualquer lugar que você botar o bonequinho lá, você vai achar essa miséria. E eu fiquei muito chocado com isso, ao estudar sobre esse assunto, ao conhecer esse povo. Este é o número de pessoas ou de cristãos deslocados de outubro de 2023 a 30 de setembro de 2024. Nós estamos falando de um período muito curto. Nós estamos falando de um ano. Para este tanto de pessoas aqui, 183 mil pessoas sendo deslocadas. E aqui estão os países, como a Lívia já falou, são aqueles que, nestes últimos tempos, foram os mais afetados aí: Nigéria, Mianmar, Burkina Faso, República Democrática do Congo e a Índia. São esses números aí, são recentes, são números que estão agora, que as pesquisas vieram nos últimos meses agora, do ano passado, ano de 2023 para cá, finalzinho de 2023 para cá. Números que precisam nos assustar, porque eles são reais e eles não são antigos, são novos. Meus irmãos, você está acompanhando, nós temos internet, gente. Nós temos internet. As notícias chegam para a gente hoje com uma facilidade. O Oriente Médio está numa guerra terrível. Vocês estão vendo isso? Está todo mundo vendo isso? Porque de repente você desligou e falou assim: eu não quero ver isso não, quero ficar vendo só meme. De repente você é daquele que só quer ver meme. E não está preocupado com a vida do mundo, com a sociedade, com a vida cristã e com as coisas que nós precisamos nos preocupar. É real, irmãos. Pastor Osni mandou essa semana, anteontem, se não me engano, TT me ajuda aí, TT está lá embaixo dando aula, acho que anteontem, estavam lá todos reunidos, escondidos, porque os mísseis estavam passando, as sirenes estavam tocando, e as pessoas estavam se escondendo, porque a guerra está instaurada, e as pessoas estão em conflito. Isso é real. Isso é real. E aí aqui tem algumas imagens de cristãos deslocados, e eu queria que você olhasse aqui um pouquinho o lugar em que eles estão vivendo, os acampamentos. Como funcionam esses acampamentos? Eles vão para um campo qualquer, e ali eles armam as suas tendas, uma do lado da outra, quando conseguem, porque eles têm que conseguir esse material. Até que eles consigam fazer uma tendinha daquela ali para enfiar ali debaixo, eles passam às vezes dias no relento mesmo, com crianças. Uma família inteira, de 4, 5, 6 pessoas, vai dormir num negocinho desse aqui, Isso é realidade. Isso não é para emocionar ou para nos, céu, não, isso é realidade, isso é verdade. Apenas em um ano, 100 mil cristãos foram obrigados a fugir de suas comunidades na Nigéria, por exemplo. E aí eu queria que você olhasse essa imagem aqui, e você entendesse o seguinte: está vendo essa família? Certamente essa família um dia estava na sua casa. Eles tinham casa, eles moravam em algum lugar. E essa família, então, foi abordada por extremistas, com armas na mão. Essa família foi abordada por pessoas que não são favoráveis ao Evangelho e à fé que essas pessoas professam. Então, sabe o que elas fazem? Elas matam alguns e expulsam outros. É assim que acontece. E tem alguns dados aqui interessantes que eu quero trazer para você aqui. A quantidade de pessoas que foram mortas nesses lugares. A quantidade de pessoas que perderam a vida por causa do Evangelho. Então, observe comigo aqui, na Nigéria, por exemplo, nós temos aqui mais de 3.100 seguidores foram mortos. 3.100 pessoas no último ano foram mortas.
E além das 3.100 pessoas, 100 mil agora, 3.100 foram mortas e 100 mil fugiram. É um número pequeno, irmãos? Quantas pessoas nós temos aqui nessa igreja hoje? Não tem 150 pessoas aqui hoje, gente. Não tem 150 pessoas aqui. Nós estamos falando de 3.100 pessoas mortas. Nós estamos falando de quase 10 vezes o número de pessoas que tem aqui. Mortas, no último ano. Olha que interessante isso. E 100 mil, Aracruz inteira. Bota a Aracruz para fora, irmão. Já pensou, vem todo mundo sapeca, todo mundo e manda, vai sumir. Vai para caça um mato aí, caça um lugar para você fugir. Aí se a gente pegar vocês, vão morrer. Essas pessoas não estão aqui porque elas decidiram sair de casa, porque elas quiseram ir para este lugar. Elas estão aqui porque viram pessoas morrendo, viram pessoas sendo assassinadas e foram expulsas. Fala assim, pode ir embora. Vou usar um vocabulário mineiro aqui, nós vamos quebrar seu gai e vão deixar você ir embora. Pode ir, vai. Porque julga que essas pessoas não vão conseguir sobreviver. Mas Deus levanta o povo dele sobre a face da terra, Deus levanta as ONGs que vão lá e ajudam e auxiliam, e então esse povo está lá, e esse povo está aqui, irmãos, e eles não podiam simplesmente falar assim, não, tá bom, negócio de Jesus é mentira, é brincadeira, a gente não queria isso não, nós prometemos que não vamos fazer mais isso, nós prometemos que não vamos mais orar, que não vamos mais falar de Jesus, nós prometemos, eles não podiam fazer isso? Podiam ou não podiam, irmãos? Humanamente falando, ia ser mais fácil? Vamos parar com esse negócio de Jesus, esse negócio está. Só que o texto que nós estamos lendo, está dizendo que a bem-aventurança está sobre aquele que é perseguido por causa da justiça. A justiça é a justiça de Deus. Esse texto está dizendo que é quando por minha causa, ou quando por causa de Jesus Cristo, as pessoas então vão nos injuriar. Sabe o que é injuriar? É ofender você, é insultar você. Você pensa que uma pessoa chega armada na sua casa e ela fala tantos desaforos para você e bota você para fora da sua casa e toma a sua casa, destrói sua casa. Uma ofensa terrível. Quando nós pensamos em ofensa, e olha que interessante, o brasileiro tem se ofendido com tão pouca coisa, irmãos. Os crentes do Brasil, do nosso tempo, têm se ofendido quando a gente fala uma coisa que eles não gostam. É verdade ou é mentira, irmãos? É verdade, irmão. Quando a gente anuncia algo e fala algo que a pessoa não concordou, ela se ofende, ela sai da igreja, ela vira a cara para o irmão, porque ela simplesmente teve um conflito de ideias, de pensamentos, então elas começam a fazer as suas queixas e se sentem ofendidos. Ô irmão, não é nem por causa de Jesus, gente. Agora, você imagina que pessoas vão nos ofender mesmo, de verdade, e ofender você por causa da sua fé. Pessoas estão sendo ofendidas por causa da fé em Cristo, ofendidas de verdade. Eles não foram ofendidos naquilo que eles acreditam, se o batismo é com muita água ou com pouca água. Eles não ficaram ofendidos porque o pastor deles lá falou com eles que eles tinham que andar mais bem vestido, que a roupa estava muito vulgar. Eles não ficaram ofendidos, e eles não estão ofendidos e foram embora morar nesse lugar aí, porque a igreja deles não queria que eles fossem pessoas mais presentes, queria que eles fossem pessoas mais participativas, queriam que eles fossem pessoas mais interagidas na obra do Senhor. Foi por isso não. Aí nós estamos no Brasil, irmãos, com toda a liberdade de culto. Aí nós estamos num lugar com toda a possibilidade de adorar o Senhor. Aí nós somos ofendidos, porque somos chamados a trabalhar. Nós somos ofendidos porque somos chamados a viver fora do pecado. Nós somos ofendidos porque alguém não olhou para mim. Nós somos ofendidos porque eu não gostei daquilo que o outro irmão falou. Vocês percebem o tipo de ofensa que nós estamos recebendo no Brasil como se fosse ofensa?
Nós estamos falando de uma igreja que está sendo perseguida e ofendida por amor a Cristo, irmãos. Irmãos, que privilégio é nós estarmos aqui podendo ouvir isso e mudar de vida, e melhorar a nossa conduta, e começarmos a ser mais fortes, e começarmos a ser mais empenhados naquilo que a humanidade é mesmo, porque o homem é mau mesmo. Tenho falado muito sobre a vida de José. Olhe comigo. Quem foi que vendeu José como escravo? Os irmãos, preste atenção nisso. Os irmãos foram justos ou injustos? Injustos. José, quando chegou, os irmãos falaram assim, lá vem aquele bocó lá, vamos dar um trato nele. Deram um safanão nele, falaram assim, nós vamos matar ele. Aí o coração de José ficou como? Eu vou morrer. Eu vou morrer. O coração de José apertou, porque ia morrer. E os irmãos falaram, vamos matar ele. E um estava lá defendendo, falou assim, não vou matar não, peraí, o sangue vai ficar na nossa mão, não mexe com esse negócio não. Aí eles pegam ele e jogam ele lá dentro do buraco. E eles estão assim, não, nós vamos matar. E o outro assim, não, nós não vamos matar, não, nós vamos matar. E passa uma caravana. Aí alguém levanta lá e fala assim, não vão matar então não, vão vender ele. Ô irmão, José deve ter feito assim, não vão me matar mais, aleluia. Mas ele ia ser vendido como escravo, irmão. A graça foi porque ele não ia morrer mais. E agora ele se alivia, tá bom, é melhor viver. Então ele vai ser escravo. E a trajetória de José vai nos mostrar que ele então sofre mais uma injustiça com a mulher de Potifar, e ele então vai para uma prisão, e lá na prisão Deus prepara toda a cama ali para que ele possa então se deitar, que é o reinado, que é o governo, aonde ele vai chegar como governador do Egito. E ele vai fazer isso para quê? Para preservar aqueles irmãos injustos, que o venderam de maneira injusta. Sabe, eu não vejo nas matérias, eu não vejo nos testemunhos, nenhum cristão perseguido desejando a morte dos islamistas. Eu não vejo em momento algum, nenhum cristão que está aqui, neste campo, nenhum dos testemunhos. Nosso tempo é curto, eu não vou poder pôr aqui os testemunhos deles, mas depois vocês podem entrar, nós vamos mandar na lista de transmissão aqui uns slides com os testemunhos, para que vocês possam ler. Eu não vejo nenhum deles desejar que o outro seja punido de alguma forma. Porque sabe o que essas pessoas querem? Que todas as outras pessoas que as perseguiram conheçam Jesus e tenham um encontro com Jesus. Esse é o nosso papel. Quando alguém te ofende, você não usa da ofensa para devolver. Quando alguém te ofende, pode ser que a ofensa seja para te levar a um lugar muito mais alto do que você pode imaginar, que foi o tempo de José, quando ele então traz os seus irmãos, e ele diz assim, olha, não se preocupe por haver me vendido para cá, porque foi Deus quem fez isso. Às vezes nós precisamos passar por injustiças, para que, através das injustiças, possamos chegar a lugares maiores. E Deus vai salvar tanto o justo, quanto o injusto, se Ele tiver um plano na vida do injusto. Porque Ele salvou os irmãos de José. E Ele torna, então, esse injusto, justo. Olha que interessante, olha o nosso papel. Nós temos liberdade, irmãos. E se por algum acaso nós sofremos algum tipo de situação, nós precisamos olhar para o texto, e volte o seu olho para o texto aí, Mateus, no verso 11, Mateus 5:11. Então o texto vai dizer que bem-aventurados, ou sejam, felizes sois quando por minha causa vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Nós temos que entender que isso vai acontecer com a gente uma hora ou outra. Nós temos que acontecer que isso faz parte da vida do cristão, da vida do ser humano, e isso precisa trazer a nós o que está no verso 12. Regozijai-vos e exultai. Quando alguém te insulta, quando alguém vem assim para cima de você, quando alguém vem com pedras para cima de você, você não recua e sai chateado, magoado. Não é assim que acontece não. Você exulta e você vibra e você regozija porque você está sendo perseguido.
E você então clama e ora para que as pessoas que estão te perseguindo possam conhecer a Cristo, possam ter um encontro com Cristo assim como você. Enquanto na Nigéria eles estão vivendo nesses acampamentos, lá em Mianmar, eles vão para grutas como esta. Isso é real, irmãos, não é montagem, isso não é fotinha não, montagem não, desenhozinho não, isso é real. Pessoas que não podem nem ser identificadas. Esse é o estado de milhões de cristãos, e que estão experimentando isso, irmãos. Irmãos que estão regozijados no Senhor, porque estão sofrendo perseguição, estão vivendo aquilo que a palavra do Senhor está dizendo que aconteceria. Esse moço aqui, ó, passar aqui, este moço aqui, ó. Esse moço, entraram na casa dele, mataram o irmão dele, e mataram mais 7 pessoas. E ele, então, catou os filhinhos dele, pegou a mulher e conseguiu fugir, e arrumou uma cabaninha daquela ali, ó. Esse moço é um servo de Deus. E esse moço tem alguns desafios. Esse moço precisa comer. Ele precisa dar comida para os filhos dele. São coisas do cotidiano, irmãos, coisas da vida. Mas em um campo de deslocados, tem todo tipo de perversidade também, porque ali não tem só deslocados cristãos. Ali tem deslocados de outras situações políticas. E nesse lugar tem muitos aproveitadores. Nesse lugar tem gente perversa. Nesse lugar vão homens para abusar das pessoas. E ele vai contar que um dos maiores desafios deste campo é o quê? Esse homem tem que sair e ele tem que deixar 3 meninas e a mulher. Aí ele fica entre a cruz e a espada, né? Assim que a gente fala. E ele fala assim, eu vou sair e quando eu chegar, minha mulher pode ter sido abusada e meus filhos também. Mas eu tenho que sair. Eu tenho que buscar comida. Olha o dilema desse moço. Um servo de Deus. Mas o Senhor, com certeza, quando nós oramos aqui, quando nós clamamos aqui, e o mundo clama, o Senhor vai provendo o recurso, e o recurso vai chegando para eles, irmãos. De uma maneira ou de outra, o Senhor vai conduzindo, e o recurso vai chegando, sem que eles sejam tocados. Porque o Senhor preserva os seus. Agora, sabe qual que é a minha pergunta para nós hoje? Esse é o dilema desse moço, o Abraham. Este é o dilema dele. A minha pergunta é, qual é o seu? Qual é o seu dilema? Esse moço não pode ir à igreja congregar. Esse moço não pode ajuntar com pessoas e ali no meio de uma cidade qualquer, ir lá e celebrar o Senhor e adorar o Senhor livremente. Ele não pode. Esse moço, junto com outros cristãos, precisam de maneira muito comedida fazer as suas orações, ler a palavra quando tem a Bíblia, cantar louvores, adorar o Senhor. E nós olhamos para a igreja brasileira e nós olhamos para nós. Isso precisa preocupar você, meu irmão. E você precisa levar isso para outras pessoas. Eu queria que você hoje pegasse o seu coração e falasse assim, Senhor, perdoa, Senhor, porque eu não conheço essa realidade aí, Senhor. Mas eu queria também que você se alegrasse pelo privilégio que você tem de adorar o Senhor. Pelo privilégio que você tem de ser livre e ser um canal de bênção na intercessão de pessoas que não podem ser livres. Irmão, se o seu coração for tomado pelo Espírito, na compreensão da liberdade que você tem, nós vamos viver um negócio diferente. Porque você vai parar de se doer com qualquer coisinha. Você vai parar de escolher o que você quer fazer, onde você quer ir, quando que você quer ir, como que você quer ir, o que você quer fazer. Você começa a se dispor à obra do Senhor de uma maneira integral. E você então vai para o seu trabalho, sabendo que o seu trabalho é um lugar de
pregar o evangelho, de viver o cristianismo, de fazer com que o nome do Senhor seja exaltado, e você então começa pela manhã, e o seu culto é oferecido logo pela manhã, e você passa um dia não mais preocupado com as suas conquistas, não mais preocupado com os seus sonhos terrenos e humanos, não mais preocupado com os tesouros que você está doido para juntar nessa terra. E nós estamos falando de Salomão exatamente sobre assuntos como esse, em Eclesiastes. E você começa então a olhar para a sua vida diária e colocar na sua vida a condição de um cristão que tem uma prioridade: servir ao Senhor, anunciar o evangelho de Jesus Cristo, enquanto você faz todas as outras coisas, enquanto você trabalha, enquanto você conquista, enquanto você se relaciona. O que eu tenho percebido que tem faltado na igreja brasileira é que a igreja brasileira tem feito distinção entre conquista, trabalho, relações e o Senhor e a igreja, e a obra do Senhor. Então, eu sou crente, mas trabalho é trabalho, aqui não tem negócio de crente não, aqui eu trabalho. E você então separa, você faz uma separação aqui, trabalho, não, aqui é trabalho, não mexe com negócio de crente não, deixa sempre lá. Família, família, eu sou responsável, tenho que botar comida na mesa, eu quero comprar uma casa, eu tenho um carro para comprar, eu tenho sonho, eu quero morar na chácara, eu quero ir para a praia, eu quero viajar. Então, igreja, Deus, depois a gente vê esse negócio aí, calma lá, espera aí. Aí um belo domingo você levanta e fala assim: agora é a igreja, agora eu sou crente. E você levanta num domingo e fala assim: eu sou crente agora. Aí você sai de sua casa e vem para a igreja. Você já parou para pensar que você pode estar vivendo assim? Você já parou para pensar que inconscientemente você pode estar separando as coisas? Agora me diga, quando que esse rapaz pode separar o quê? Como que esse rapaz pode fazer relações separadas se ele está nesta condição por amor a Cristo? Pelo evangelho de Cristo? O que seria necessário acontecer para que você então se doasse plenamente para o evangelho? O que precisa acontecer na sua vida? Será que precisa que alguém entre na sua casa com armas? Tire você do seu lugar de conforto? E ponha você nas ruas? Esse não é o desejo do nosso coração. Eu não creio que Deus olha para você nessa noite e fala assim: é isso que eu vou fazer com você, eu quero fazer isso com você, tá? É isso que eu vou fazer, porque eu quero te maltratar. Esse é o Deus que nós servimos. Nós temos um Deus que nos privilegiou como brasileiros e deu a eles também o privilégio de viver as Escrituras. E se talvez nós perguntarmos para 100 mil refugiados ou deslocados, quanto eles estão felizes com Cristo? Talvez a resposta de 100% seria: eu estou muito feliz com Cristo. E talvez se nós perguntarmos a 100 mil brasileiros nas suas igrejas, se eles estão felizes com Cristo, eles vão dizer: eu estou feliz, mas lá na minha igreja não está muito bom não. Lá na minha igreja tem uns negócios que eu não gosto, lá na minha igreja faz um negócio assim, na verdade assim, eu não estou muito feliz não, sabe? Como que seria a resposta de 100 mil brasileiros? E lhe fossem perguntados hoje: você está feliz com Cristo? E você tem dedicado a sua vida a Cristo com toda essa felicidade? Com todo esse empenho, com toda essa intensidade? Porque se eu pegar 100 mil, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões, 60 milhões de deslocados ou refugiados, todos eles vão dizer que preferem a Cristo, estão felizes com Cristo e não se importam se moram na lona, se moram na caverna. Cadê ele aqui? Cadê a caverna? Se moram na caverna, se são abandonados, postos para fora de casa, expulsos da sua cidade.
Para eles, o que importa é Cristo. Para eles, Jesus é o mais importante. Para eles, Jesus é aquilo que é o principal para as suas vidas. Então, eles não se importam. Vai matar a sua esposa, seus filhos? Pode matar. Nós vamos matar você também. Pode matar. Mas nós vamos botar você, sua esposa, seus filhos para morar num lugar que não tem nada. Pode mandar. Isso é a posição de quem ama Cristo. Isso é a posição de quem compreendeu o Evangelho e o cristianismo, e Cristo é tudo para eles. E Cristo é a máxima, e Cristo é aquilo que eles não abrem mão de maneira nenhuma. E aí eu quero ler com você aqui o texto de Mateus capítulo 10, no verso 34, passa aí umas folhinhas aí, abre aí o texto de Mateus capítulo 10. Vamos ler todos juntos comigo? Estamos caminhando para o final. O texto diz: não penseis, não vim trazer paz, mas espada, pois vim assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida, achá-la. Irmãos, esse texto tem que fazer a gente tremer. Esse texto tem que fazer você tremer, meu irmão. Esse texto tem que encher os seus olhos de água, de lágrimas. Jesus é melhor do que a sua mulher, do que os seus filhos, do que os seus pais. Jesus é mais importante do que qualquer relação humana que você tem. Jesus é mais importante do que qualquer bem que você possua. Jesus é mais importante do que qualquer coisa. E quando Jesus diz isso, ele está dizendo assim: olha, eu me oponho a qualquer coisa que o afaste de mim. Aqui ele está falando de coisas. Mas Jesus teve um encontro com um jovem, e esse jovem era muito rico. E esse jovem diz assim: Senhor, o que é necessário para obter a vida eterna? Jesus fala para ele assim: guarda os mandamentos. Obedeça os mandamentos. E aquele jovem era muito religioso. E aquele jovem diz assim: olha, mas eu guardo os mandamentos. Então eu estou legal. E como legalistas que somos, muitas vezes não é muito difícil você guardar alguns dos mandamentos. Inclusive Jesus enfatiza até o honra teu pai e a tua mãe. E ele diz assim: olha, isso aí eu faço com muita clareza, com muita verdade. Jesus fala assim: então você quer ser perfeito? Vai, vende tudo que você tem e segue-me. O que é que o texto diz? Que aquele jovem, ele se entristeceu. Por quê? Ele tinha muitas posses. Muitas posses. Mas nós estamos falando de pessoas que estão deixando tudo por amor a Cristo. E o desafio que nós temos, o desafio que o brasileiro tem, que a igreja brasileira tem, é de fazer o mesmo. O desafio que nós temos é observar quanto amamos Jesus, quanto Jesus é importante para nós e o que nós estamos dispostos a abrir mão por causa de Jesus. Nesses lugares, eles estão abrindo mão de tudo. Quando eles podem, irmãos, levar suas famílias, eles levam. Mas nem sempre podem.
Nem sempre vão. E só um último caso a respeito desses meninos aqui. Porque uma das preocupações desse homem e de tantos outros é porque nós estamos falando de crianças que estão sendo formadas, a mentalidade, o caráter, a educação está sendo formada. E enquanto esses pais vão em busca de alimento, esses meninos ficam soltos às vezes. E eles enveredam para caminhos tortuosos que não são o caminho de Cristo. Então esses pais, além de tudo, diante de toda essa miséria que vivem por causa de Cristo, ainda tem que ter um esforço de ensinar essas crianças no caminho do Senhor, no meio de uma batalha muito pior do que a nossa. Aí, irmãos, nós temos uma salinha bonitinha para as crianças, irmãos. E ainda assim, a gente negligencia de colocar os nossos filhos num lugar onde eles podem aprender. Nós temos professoras aqui, irmãos, professores, homens, mulheres extraordinários que têm evangelizado as nossas crianças. Essas pessoas aqui não têm esse privilégio. E às vezes esses meninos crescem e se perdem. Essa é uma das preocupações nos campos de deslocados e refugiados. Eu queria que você não só intercedesse por essa igreja. Todos aqueles países ali, irmãos, tá? São perseguidos, já não estão mais nessa posição. As posições mudaram, como a Lívia mesmo falou ali. Alguns países aqui já mudaram de posição. Já estão em extrema, outros já saíram, como ela mesma apresentou aqui. Mas você pode orar por esses países e pedir a Deus para conservar a vida desses homens, dessas mulheres, dessas crianças. E com isso, tomar o exemplo deles para que vocês possam então servir a Jesus. E sabe o que é mais interessante do texto de Mateus, no capítulo 5? É porque ele diz que alguém fez isso. E ele diz que os profetas fizeram isso. Os profetas viveram assim. Se eles viveram assim, irmãos, se essas pessoas vivem assim, nós também podemos viver assim. Amém, irmãos? É possível, irmãos? É possível. E se o Senhor nos der a graça e continuar nos agraciando, de nunca precisar que alguém nos fira, que nós nunca esqueçamos da humildade de espírito, porque é a tal que vai nos levar para o reino dos céus. Sem ela nós não vamos ver o Senhor. Sem a unidade do corpo. Por que a unidade do espírito é aquela que nos faz herdar os céus? Porque a humildade de espírito, ela nos faz caminhar em relacionamentos saudáveis, ela nos faz buscar a paz com todos, ela nos faz buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Senhor tem algo muito precioso para você que entrou aqui hoje. Eu falo que Deus, Ele fala com quem Ele quer. E Ele quis falar com você hoje. Talvez algumas pessoas vão acessar a página do YouTube, vão ouvir alguma coisa e vão ser acessados por ali. Mas de imediato o Senhor queria falar com você, para que você pudesse assumir esse compromisso e levar isso para outras pessoas, como responsáveis que somos de anunciar esse evangelho. Assumir um compromisso e ser grato a Deus por todo o benefício que Ele nos tem dado como igreja brasileira. Porque eu creio que o Senhor vai usar a igreja brasileira para cumprir o seu plano de Mateus 24, onde Ele diz que o evangelho será pregado em todo o mundo e então virá o fim. Você está preparado para isso? Vamos aproveitar dessa liberdade que temos? Vamos ser agentes do Senhor na vida de pessoas que estão deslocadas, refugiadas, e vamos ser agentes na vida de pessoas que ainda não conhecem o evangelho? Você está disposto a isso, irmão? Vamos fazer isso? Vamos pegar o negócio com garra? Vamos agarrar a obra do Senhor com zelo? Vamos agarrar a obra do Senhor com amor? Vamos parar com o mimimi? Em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus. Vamos resolver os nossos conflitos, vamos resolver os nossos confrontos, vamos resolver os nossos desgostos, como o pastor Denilson mesmo falou hoje aqui pela manhã. Vamos quebrar a dureza de coração. Porque muitas vezes o que acontece conosco é apenas uma coisa, dureza de coração. Quebra relacionamentos conjugais, quebra relacionamentos
familiares, quebra relacionamentos interpessoais, quebra relacionamentos com Cristo, quebra relacionamentos com a igreja. O diabo está aí o tempo todo querendo quebrar relacionamentos. Porque se ele quebra relacionamento, ele quebra a igreja. Mas nós temos um Deus que nos une, que nos ata, que restaura o relacionamento. E o principal, ele nos liga novamente com ele mesmo, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Coloque sua vida diante do Senhor nesse momento. Feche seus olhos, curva sua cabeça. O que o Senhor falou com você hoje? Qual é o desafio que você tem no dia de hoje? Como você compreende que o Senhor quer usar você? Talvez você tenha negligenciado o Senhor, a sua obra, e você sabe disso, e você pode então dizer: Senhor, me perdoa. Talvez você seja uma pessoa que tenha buscado apenas as coisas deste mundo, as riquezas, os prazeres, os benefícios, as conquistas, e tenha esquecido de um Jesus que nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas talvez você seja alguém que já tem caminhado com o Senhor numa perspectiva de humildade, de arrependimento, e você pode louvar ao Senhor e agradecer ao Senhor e dizer: Senhor, muito obrigado pelo privilégio, a oportunidade, a graça, a liberdade que temos de te servir, Senhor. No mundo nós vamos ter aflições, mas nós temos bom ânimo, porque o Senhor Jesus venceu o mundo. Ele nos tira do império das trevas, Ele nos transporta para o reino do seu Filho amado, das trevas para a luz. De repente a sua fé estava enfraquecida. De repente você é uma pessoa que está aqui hoje, a sua fé estava enfraquecida. Talvez você tenha perdido a confiança por causa da religiosidade, por causa de um mau caratismo de muitos evangélicos ou igrejas que circulam no nosso tempo, e isso possa ter enfraquecido a sua fé. Que o que você viu aqui hoje, os relatos que trouxemos hoje, possa fazer o seu coração ferver novamente, porque o Senhor tem um plano, o plano dele é eterno, e o plano dele é para a minha vida e para a sua vida. E Ele pode mudar a nossa situação, Ele pode mudar o nosso pensamento, Ele pode mudar o nosso agir, Ele pode mudar todas as coisas. De repente você tem estado cansado, talvez parece que você tem lutado sozinho. De repente você tem se sentido abatido, porque você quer ir, você quer avançar e você não consegue. Nós temos um Senhor que te toma pela mão e te ergue e te levanta, e o Senhor Jesus, Ele faz isso com você, e Ele te coloca em lugares altos, e Ele te fortalece, e Ele te faz caminhar. Qual é a sua condição? De repente você está preso a alguma amarra humana, relacional, que tem te impedido a servir a Cristo com todo o empenho. Você pode clamar ao Senhor, pedir ao Senhor: Senhor, me livra dessas amarras, Senhor. A única coisa que eu quero é te servir. A única coisa que eu quero é adorar o Senhor. A única coisa que eu quero, Senhor, é aproveitar toda essa liberdade que tenho, Deus, para servir ao Senhor. Independente da apostasia que é real e que tem cercado a igreja do Brasil, e que não pode envergonhar você, porque a apostasia é real. Os falsos mestres, os falsos ensinos, as falsas igrejas. E de
de repente você tem estado decepcionado, peço ao Senhor que traga você para o texto de Mateus 24, porque ele diz que não é possível que os eleitos sejam enganados, porque ele fala que a apostasia seria tamanha, que se possível fosse, se possível, porque não é possível, enganaria até os eleitos. E nós estamos vivendo esse tempo, e de repente você tem sofrido com os enganos, de repente você tem sofrido com a apostasia que você vê na internet, que você vê na vida de muitos crentes. Apostasia não é coisa só de pastor, não. Apostasia é coisa de pessoas comuns, crentes que se dizem crentes comuns, e estão apostatando da fé, e de repente isso tem escandalizado você. Mas o Senhor Jesus diz que não é possível enganar você. E você pode então pedir ao Senhor que te traga de volta, que aqueça o seu coração, e você vai servir ao Senhor com alegria, independente da maneira com que é proposto para você servir. Se é para servir, e se não fere a Cristo, e se não fere os mandamentos do Senhor, você vai servir, independente se isso é cansativo ou não, independente se isso demanda tempo de você ou não. Você se alegra porque você tem possibilidade, você é livre para servir. E que o Senhor Jesus possa transformar a nossa vida hoje de maneira muito preciosa. Senhor, obrigado por esta noite, Deus. Obrigado porque o pouco, muito pouco que vimos de um povo que o Senhor tem preservado na face da terra, mostra para nós, Deus, quão grande privilégio nós temos de servir ao Senhor com liberdade. Mostra para nós, Senhor, que muitas vezes, Deus, estamos sendo medíocres quando nos queixamos de qualquer coisa. Mostra para nós, Senhor, que estamos fazendo muito pouco em vista de tudo aquilo que homens, mulheres, jovens, adultos, crianças, velhos estão deixando por amor ao Senhor. Tudo isso mostra, Deus, como o nosso coração é ganancioso. E quando nós temos que deixar coisas poucas, nós esperneamos. Quando somos guiados a fazer coisas que nós não queremos fazer, fazemos birra e choro. Quando falam de nós, Deus, quando nos insultam, viramos as costas para o Senhor, como se o Senhor que tivesse nos insultado. Que o Senhor nos livre disso, e que a noite de hoje nos traga uma consciência de uma liberdade plena que o Senhor nos dá de servir ao Senhor. E se nos injuriarem, e se mentindo falarem mal contra nós, que nós possamos regozijar e que possamos exultar por fazermos a obra do Senhor a ponto de sermos perseguidos, porque sabemos, Deus, que em breve alcançaremos o reino dos céus. E esse é o nosso desejo, esse é o meu desejo, que o Senhor traga um impacto grandioso para cada irmão e cada irmã, cada pessoa que o Senhor trouxe nessa noite, para que a sua glória resplandeça e possamos ser usados pelo Senhor para que o Evangelho seja pregado em todo o mundo. E então venha o fim. Leva-nos em paz, nos conduza a uma semana, Deus, de reflexão. Guarda agora, Deus, os nossos irmãos que estão deslocados, as cidades que estão em guerra, as bombas que estão sendo soltadas, as armas que estão sendo disparadas. Que o Senhor faça com que o coração do seu povo, em cada uma dessas cidades e países, possam estar guardados e fortalecidos pelo Teu Santo Espírito, e possamos nos compadecer dos nossos irmãos. Que o Senhor derrame graça sobre nós nesta semana, e até que o Senhor volte para buscar a sua igreja, em nome de Jesus, amém.